Queridos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre todos nós. Eu sou Leonardo, mais conhecido como Léo, sou casado com a Juliana e tenho 2 filhos, tenho a Sara, que fez 3 anos agora, e o Davi, que fez 1 ano e 1 mês, então eu estou dormindo pouco, como vocês podem presumir. Então, se eu me enrolar aqui em alguma coisa, vocês me perdoem, porque quando a gente tem criancinha pequena, a tendência é que a gente durma pouco e cada vez vá dormindo menos, mas deixa isso para outra hora. Mas estou muito feliz de estar aqui e queria compartilhar um texto com vocês. Não vou pedir para você abrir sua Bíblia, mas vou pedir para você ligar o seu celular, porque hoje a gente não abre praticamente mais Bíblia, mas a tendência é a gente mexer no celular. Deixa eu abrir aqui com você. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Mateus 20 em diante. Mateus capítulo 20, versículo 20 em diante. Todo mundo achou? Fala amém. Ih, foi fraco, ninguém achou. Mas não tem problema, eu sei que vocês acharam. Mateus capítulo 20, versículo 20 em diante. O que diz aí a palavra de Deus? Um dos textos, para mim, mais interessantes da Bíblia, que mostra o caráter, mostra como que os discípulos, aqueles que andaram com Jesus durante 3 anos e meio, se comportavam e o que eles pensavam da vida. Fica bem claro esse texto. Isso, o que diz aí? Então, se chegou a ele, a mulher de Zebedeu, a Jesus, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou pronto para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e o que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Só até aí. Vamos orar um pouquinho. Senhor, a gente quer te agradecer pela tua palavra, pela tua misericórdia, que sempre se renova nas nossas vidas. Mas usa, Pai, esse texto, usa a tua palavra para falar aos nossos corações, para a gente entender definitivamente na nossa vida para que fomos chamados. Tantas vezes a gente perde tempo, pensa coisas, sonha determinados futuros para nós, mas o que a gente precisa entender e precisa aceitar é que o Senhor já nos fez para um propósito e que a gente não pode resistir a isso, Pai. Nos visita nessa noite, mexe o nosso coração, mexe a nossa vida, para que a gente venha a viver aquilo que o Senhor já preparou para nós, e por isso nós já te agradecemos, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Eu queria falar com vocês nessa noite, esse é o tema da mensagem, o chamado de Cristo. Para que a gente é chamado por Jesus? Para que a gente é chamado por Cristo? Qual é a direção que a gente precisa seguir? Qual o caminho a gente precisa tomar? Mas para isso eu separei 3 lições aqui nesse texto. Podiam ser muito mais, porque o texto é muito rico. Mas eu queria falar sobre essas 3 e queria que você pensasse no que isso faz diferença para a sua vida, no que isso aqui se enquadra na sua realidade e na sua história. Qual o chamado de Cristo? Para que é que nós fomos chamados? Deixa eu só te dizer uma coisa, eu vou começar a falar para aquilo que nós não fomos chamados.
e você vai perceber isso com clareza. A primeira lição que eu separei aqui: nós somos chamados por Cristo, mas em primeiro lugar nós somos chamados para fugir da glória pessoal. Você e eu, nós somos chamados em primeiro lugar para fugir da glória pessoal. O que fala em os versículos 20 e 21? Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Pensa o que está acontecendo nesse texto. Provavelmente aqui os estudiosos bíblicos entendem que faltava 15 dias para Jesus morrer. Isso fica claro que aqui do versículo 17 em diante, Jesus mais uma vez fala que ele vai morrer, que ele vai ser entregue, vai ser preso, vai apanhar, vai morrer e vai ressuscitar ao terceiro dia. Quando Jesus fala isso para os discípulos pela segunda vez, parece que de alguma maneira isso toca o coração deles. E em especial toca o coração de 2 discípulos que aqui são chamados de filhos de Zebedeu. Quem são os filhos de Zebedeu? Tiago e João. Esses 2 resolvem fazer o seguinte: eles vão, diante dessa notícia que Jesus morreria logo, e levam a mãe para falar com Jesus. Quando a mãe chega diante de Jesus, e o Evangelho de Marcos tem uma divergência. O Evangelho de Marcos diz que os 2 pediram, e o Evangelho de Mateus diz que a mãe foi pedir. Os estudiosos bíblicos acham que foi o seguinte: eles tinham vergonha de pedir, mandaram a mãe pedir na frente e ficaram do lado. E provavelmente foi isso, sim. Que eles não eram homens suficientes para pedir isso para Jesus. E eles chegam diante de Jesus e falam o seguinte, ou a mãe fala: olha, quando o Senhor voltar no seu reino de glória, cheio de poder, fazendo e acontecendo, permita que um dos meus filhos, um fique à sua direita e o outro à sua esquerda. Você sabe o que isso significa? Quando o texto diz que um fica à direita e outro à esquerda, quer simplesmente dizer o seguinte: Jesus está sentado no trono, quem manda é ele, depois é Tiago e depois João. Eles queriam o quê? Servir Jesus? O que Tiago e João estavam procurando aqui, sendo discípulos de Jesus, andando 3 anos e meio com ele, eles queriam poder. Olha, Jesus, o Senhor manda, mas depois que o Senhor mandar, a gente é que manda, tá? Esse é o critério deles. Eles queriam ser os maiores depois de Jesus. Eles queriam ser reconhecidos, eles queriam poder, eles queriam glória. Eu não sei se você já passou por isso, já vivenciou isso, ou conhece alguém que passou por uma situação dessa, não como essa, claro, andar com Jesus, ser discípulo, andar 3 anos e meio com ele. Mas às vezes a nossa própria vida é guiada por determinados caminhos. Deixa eu fazer uma pausa aqui para dar um exemplo para você. Eu não sei aqui quem já está na faculdade, quem está fazendo pré-vestibular, quem ainda não chegou nessa fase. Mas o sonho da gente, quando a gente presta uma prova, um exame desse, é ser o seguinte: olha, eu quero estudar, eu quero me formar, eu quero trabalhar, eu quero ser um grande médico. Alguém que é pastor, eu quero fazer o seminário, eu quero ser ordenado, eu quero trabalhar na igreja, eu quero ser um grande pregador, eu quero ajudar as pessoas. Ou então, eu quero ser um engenheiro fabuloso, eu quero construir prédio, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero construir, quero viver, quero ser um grande advogado, quero ser um juiz, quero ser um promotor, quero ser um oficial de justiça. E é perfeitamente lícito qualquer um de nós ter esses sonhos. A crise se dá no seguinte, e aí eu pergunto para você, se você tem um sonho desse, qual é o lugar de Deus, qual é o lugar de Jesus no meio disso tudo? Se você for um juiz e colocar a toga e sentar e julgar, e Jesus não estiver ali com você, pouca diferença faz. Se você construir um prédio maravilhoso, e ser rico, e tiver tudo, se Jesus não estiver ali, a sua vida vai ser um vazio. Nós precisamos, além de tudo na vida, claro, é bom ter dinheiro? É bom ser um bom profissional? É bom ter tudo? Mas o que a gente precisa em primeiro lugar, é ter Jesus na nossa vida. E a crise fica evidenciada da falta de Jesus na nossa história, quando a gente busca a glória pessoal e deixa Jesus de lado. Se você for olhar na história da igreja, na sua própria história, quantas vezes você, eu, nós, já seguimos determinados caminhos,
que não deram certo. E lá para frente a gente pergunta, onde está Jesus no meio disso tudo? Se eu tivesse ouvido a voz de Deus e tivesse seguido os caminhos que Deus tinha para mim, eu não tinha chegado aqui e quebrado a cara. A primeira coisa que Deus chama a gente é para a gente fugir da glória pessoal. Vou fazer um parênteses aqui. A Bíblia lá em Gênesis conta que os homens em determinado momento receberam a direção de Deus, em especial Abraão, para se espalhar pela terra e abençoar todas as nações da terra. Em determinado período a gente percebe isso lá em Babel como algo que os homens se fixam em determinado lugar porque eles queriam que o nome deles se tornasse célebre. E Deus desce, espalha eles sobre a terra e confunde a linguagem deles. Em resumo, quando alguém é chamado para divulgar o nome de Deus, ele entra para a história. Quando a gente vai pelo mundo para divulgar o nosso próprio nome, a nossa própria história, a gente é espalhado e a nossa vida se torna sem sentido. Eu não estou querendo aqui chamar a sua atenção e dizer para você que você precisa mudar tudo na sua vida. O que precisa na minha vida, o que precisa na nossa vida é uma coisa, que a ótica seja a necessidade de Jesus. Nós somos chamados não para fazer a nossa vontade, não para seguir aquilo que a gente escolheu, mas para fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Amém, queridos? Eu sei que é uma tentativa muito difícil. A gente vê hoje tantas coisas, todo mundo quer um minuto de fama, seja que mais de 100 curtidas no Facebook, ou um recorde em qualquer jogo que você jogue no seu celular, ou uns 5 minutos que você seja melhor do que alguém. Mas a gente precisa entender, se o Filho de Deus, que se alguém podia se achar era ele preferiu ficar no anonimato por tanto tempo, fazendo aquilo e falando para os outros, olha, eu curei, mas conta só depois, não é o momento. A gente precisa entender esse espírito e viver para a honra e para a glória de Deus. Essa é a primeira lição que eu queria tratar com vocês. O chamado de Cristo, ele implica, em primeiro lugar, em fugir da glória pessoal. Quando a gente foge da glória pessoal, a gente deixa de aparecer e Jesus vem aparecer. E em segundo lugar, a segunda lição que eu queria tratar com vocês é a seguinte: o chamado de Cristo, ele passa, além de fugir da glória pessoal, pela dedicação ao serviço. Eu tenho que me dedicar a servir. Como que isso funciona? Versículos 24 e 27, eu vou ler de novo aqui com vocês. Ora, ouvindo isto, os 10, os outros apóstolos, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então, Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Mais um detalhezinho dessa relação dos 12 discípulos com Jesus. Os 2, Tiago e João, vão com a mãe pedir para serem os maiores, ou seja, serem melhores que os outros discípulos, que os outros 10. Os outros 10 ficam extremamente revoltados, e para ver isso aqui com calma. Judas está aqui também, e não foi Judas que foi lá pedir para ficar à esquerda nem à direita de Jesus, não. Judas estava no time dos indignados. E aí Judas chega ali, junto com os outros, e deve provavelmente ter dito o seguinte: peraí, agora vocês apelaram. Tudo bem a gente andar com Jesus, a gente já faz milagre também, a gente expulsa demônio, a gente cura, agora vocês querem ser maiores do que todo mundo? Que negócio é esse? Como que isso funciona? Qual é a nossa dificuldade em compreender o serviço? Esse ato de servir. Aqui os discípulos demonstram que em certa medida eles andavam com Jesus, serviam, mas esperavam algo em troca. Quando a gente é chamado para servir em amor. O que é servir em amor? Deixa eu dar um exemplo para você. Não sei se você já vivenciou isso, mas já deve ter vivenciado. Às vezes a gente estuda, trabalha, frequenta algum lugar, e tem alguma pessoa que você não se dá bem ali naquele local, você não fala com ela, ou ela não fala com você, e às vezes você gostaria que aquela pessoa magicamente sumisse. Não sei se você já teve essa experiência. E essa experiência acontece também, isso acontece com um cristão. Não sei se você já passou por isso, mas eu digo para você porque eu já passei, e abro ou fecho parênteses, até mesmo depois de convertido a gente passa por essas coisas. Não sei se você já vivenciou isso também,
mas a gente vivencia. E de repente essa pessoa que você não se dá bem, que você não gosta muito, ou ela não gosta muito de você, pensa no seguinte: se ela estiver enfrentando algum problema e ninguém possa ajudá-la, só você pode ajudar essa pessoa, o que você vai fazer? Pensa na verdade. Você vai ajudar? Vai? A gente, como cristão, é chamado a ajudar. Mas qual é a crise aqui? Por que a gente não consegue muitas das vezes ajudar? Por que às vezes a gente fica com esse sentimento remoendo dentro do coração? Porque simplesmente quando a Bíblia fala que nós devemos servir em amor, é que quando eu olho para uma pessoa e eu preciso ajudar, eu não preciso simplesmente enxergar para essa pessoa e olhar para ela e vê-la ali. Eu tenho que enxergar essa pessoa como se ela fosse o próprio Jesus. É fácil fazer isso? Não. Mas quando eu estou servindo alguém, eu não preciso necessariamente olhar para aquela pessoa e falar: eu estou fazendo para você, mas Deus te abençoe, uma coisa desse gênero. Mas eu tenho que olhar e falar: eu estou fazendo como se essa pessoa fosse Jesus de Nazaré, que morreu na cruz, ressuscitou por mim, para eu ter a vida eterna. Amém, queridos? E a nossa luta é porque a gente olha para a pessoa, mas o esforço é: olha para Jesus, como se aquela pessoa fosse o próprio Cristo. Além desse problema, a gente enfrenta um outro. A sociedade ocidental que a gente está inserido, ela prega o seguinte: todo aquele que serve, ele é inferior. Por isso que todo mundo que está aqui, que faz faculdade, não quer fazer faculdade para ser empregado e ganhar pouco. Você quer ser chefe, você quer ganhar bem, você quer ter um alto cargo, você quer morar bem, você quer comer bem, você quer ter bom carro. Ou eu estou falando besteira? Só que a gente precisa desconstruir o seguinte: ser servo, servir, fazer aquilo que Jesus fez, não significa que a pessoa é inferior. E a gente cresce com esse paradigma, a gente cresce com essa visão. Não é à toa que tem pesquisas, isso já tem até monografia, tem mestrado, tem doutorado, das pessoas nos grandes centros que não falam com os lixeiros, não falam com o porteiro, não falam com o empregado. E a pessoa é extremamente traumatizada por causa daquilo, porque ela convive em um determinado ambiente e se sente excluída. Porque no fundo a gente é criado não para servir, mas para ser servido. E Jesus dá uma lição fantástica, se eu não me engano é João capítulo 13, quando ele lava os pés dos discípulos, que acontece o seguinte: os discípulos estão lá na mesa, e em Israel você comia deitado. Isso deve ser maravilhoso, né? A gente comia deitado, só Jesus mesmo para colocar um negócio desse. E quando as pessoas comiam deitado, calma que agora vem a parte nojenta, você ficava deitado com o seu rosto próximo ao pé de alguém. E essas pessoas que caminhavam o dia inteiro, chegavam com os pés sujos, elas tinham que lavar aquele pé antes de comer. Concorda que isso é bem razoável. E nesse texto que eu estou citando para vocês, eles chegam ali naquela hora, momentos aí próximos à morte de Jesus, e ninguém lava o pé de ninguém, porque aquele que deveria lavar o pé, ele tinha que se colocar como servo. E Jesus percebe esse ambiente de constrangimento, tira a parte de cima da roupa, enrola uma toalha na cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. E aí quando ele chega em Pedro, Pedro entende aquilo e fala assim: não, Jesus, comigo não. Eu é que tinha que fazer isso, o Senhor está fazendo comigo? Aí Jesus fala para ele: se eu não lavar você, você não é dos meus, você não tem parte comigo. Aí ele, engraçadíssimo, diz o seguinte: então lava não um pé, lava a cabeça, lava o resto todo e vamos embora. E naquele determinado momento, Jesus encerra esse ato de lavar os pés dos discípulos, coloca a roupa, senta de novo onde ele estava e vira para os discípulos e fala, ou se reclina e vira para os discípulos e fala o seguinte: vocês entenderam o que aconteceu aqui? Eu posso fazer uma brincadeira aqui? É a única vez que eu vejo Jesus tirando onda na Bíblia, tá? Jesus vira e fala o seguinte: vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Eu sou mestre e senhor. Para Jesus dizer isso é porque o negócio tinha que ser forte. Eu sou mestre e senhor e fiz isso por vocês. Eu me humilhei, eu fui servo, eu lavei os pés uns dos outros. Eu lavei os pés dos outros. Sabe por que eu fiz isso? Para que vocês façam o mesmo. Você quer lavar os pés dos outros? Quer nada, eu não quero. Mas o que a gente precisa entender, isso de lavar os pés servir em várias outras ocasiões da vida. A gente precisa entender, a gente está aqui para servir
e fazer aquilo que Jesus mandou a gente fazer. E isso passa por reconhecer a importância do outro. A gente tem uma palavra em português que define isso, de reconhecer o outro, que se chama alteridade. Alteridade é quando eu tenho a capacidade de enxergar quem o outro é e valorizar o outro. E tem uma criatura na Bíblia que ela não tem alteridade, ela não consegue enxergar o outro. Adivinha quem é? Pensa um pouquinho. É o diabo. E o diabo manifesta isso pelo seguinte: ele não consegue enxergar a outra pessoa. Ele é tão egoísta que só ele existe. E para conseguir o que ele quer, ele é capaz até de destruir a obra de Deus, se isso fosse possível. A gente precisa entender, a gente é chamado para servir e não para ser servido. Para viver aquilo que Jesus tem para nós, que é servir sem esperar nada em troca. Por que o evangelho é anunciado aos pobres e por que os pobres são curados, os pobres são ajudados? Você já reparou que o pobre é aquele que você dá alguma coisa e ele não tem como te pagar? Quando a gente faz alguma coisa esperando algo em troca, qualquer um faz isso. Jesus mostra e dá a direção para a gente, falando o seguinte: faz para o seu próximo, aquele que precisa de você, sem nunca esperar nada em troca. Que uma mão não veja o que a outra faz. É fácil a gente agir assim? Não. A gente precisa do amor e da direção de Deus para viver dedicados ao serviço. Amém. Deixa eu voltar aqui. O chamado de Cristo, então, em primeiro lugar, fugir da glória pessoal já é difícil. Em segundo lugar, dedicação ao serviço, sem olhar quem você está servindo, sem enxergar se aquela pessoa pode te devolver aquilo ou não. E terceiro e último lugar, a terceira lição que eu separei para a gente é a seguinte: o chamado de Cristo, ele é voltado para a gente pregar o evangelho. A gente tem que ser esvaziado de glória pessoal. A gente precisa servir, mas fazer essas duas coisas para que o evangelho seja proclamado em toda a terra. Para isso que a gente está aqui. O que fala o versículo 28? Palavras de Jesus: tal como o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vou ler de novo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que Jesus está falando aí é o seguinte: olha, aqui na terra tem governador, tem prefeito, tem político, tem gente que manda e gente que obedece. Mas no reino de Deus tem uma coisinha diferente. Quem quiser ser o maior, vai ter que ser o que mais serve. Em resumo, o maior no reino de Deus é o menor aos nossos olhos. É aquele que assume a posição de serviço. Mais interessante ainda, no meio disso tudo aqui, Jesus diz que ele veio não para fazer a vontade dele, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que essa palavra resgate significa? Ela significa salvação. Resgatar do estado em que o homem se encontra sem Cristo, perdido nos delitos e pecados, vivendo a sua própria vontade, sem consciência de pecado, sem consciência que Deus existe. Jesus vem para cá para dar essa consciência para nós, morrer na cruz e nos salvar. Vamos mais um pouquinho. Nisso, tudo que Jesus faz naquela cruz, morrer no nosso lugar, nós recebemos uma missão. É a missão que você tem, que é a mesma missão que eu tenho. Não foge não, que você tem também a mesma missão que eu, e eu tenho a mesma missão que você, querendo a gente ou não. E essa missão é pregar o evangelho. A palavra evangelho em grego é evangelion. E você tem muito isso na cultura grega. Vocês já ouviram falar daquela... Por que tem maratona? Já ouviram essa história? Por que o nome dessa corrida de 40 quilômetros é maratona? Porque veio um homem da cidade de Maratona dar essa notícia, dar uma notícia que uma guerra tinha sido perdida, e ele corre essa distância de 40 quilômetros e depois ele morre. Eu, com a barriga que eu estou aqui, entendo perfeitamente que isso acontece. Tá? Só hoje mesmo que a gente consegue correr essa distância e não acontecer nada, pela misericórdia de Deus. Mas você tem essa figura que dá essa notícia, ela é chamada na cultura grega de estrátegos. O que é o estrátegos? É esse que sai levando mensagem num campo de batalha, de um lugar para o outro.
E essa mensagem que o Stratégos leva, ela se chama Evangelion, é a boa notícia. Em resumo, vem aquele homem correndo esbaforido e fala: nós ganhamos a guerra, nós vencemos a batalha, nós conseguimos triunfar. É uma boa notícia, daí que vem a nossa palavra evangelho. O que é o evangelho? É você compreender e comunicar para alguém o seguinte: o amor de Deus por você não tem limites. Amém? Esse é o evangelho. É dizer para alguém que Jesus ama aquela pessoa, independente do que ela tenha feito ou deixado de fazer, porque o amor de Deus é incondicional. O que diz lá em Romanos? Olha, falando de Cristo ter morrido na cruz por nós. Pode ser que por alguém que preste, alguém se anime a morrer. Mas Deus mostra o amor dele por nós, morrendo naquela cruz por cada um de nós, quando nós ainda éramos pecadores. Se ele fez isso por quem não prestava, o que mais que ele não vai fazer? Ele já garantiu a vida eterna. Ele não tem mais limite para fazer. Você, eu, nós somos chamados para proclamar essa boa nova de Cristo. Nós somos os instrumentos que Deus quer usar para isso. E a Bíblia chama esse falar de Jesus de testemunho. Eu tenho que testemunhar com a minha vida quem Jesus é e o que Ele fez por mim. A palavra cristão surge lá no livro de Atos, na igreja de Antioquia, e ela significa o seguinte: é Jesus em miniatura. Cristão é como se fosse um Jesus pequenininho. A nossa crise é que às vezes o Jesus está tão pequenininho que está ruim de enxergar. E esse Jesus precisa crescer um pouquinho mais. E a gente precisa ler mais a palavra, orar mais, buscar a Deus, querer fazer diferença por onde quer que a gente passe. Mas qual é o outro oposto também? Às vezes a gente quer fazer tudo, quer pregar o evangelho, quer correr atrás, quer fazer tudo. Deixa eu contar uma história, hoje eu estou contando muita história, deixa eu contar uma. Quando eu nem sempre fui crente, né? Eu não nasci em berço evangélico, e quando eu tinha 17 anos, eu estudei nos Salesianos, e tinha um grupo que frequentava uma igreja aqui de Niterói, e eles me perseguiam, eu era perseguido por eles. Eles queriam que eu fosse à igreja a qualquer custo, e eu fugia deles, eu tinha medo deles, eles me causavam um pavor, porque eles sempre repetiam versículos bíblicos, escreviam na agenda, me perseguiam, e me obrigavam praticamente à igreja. Um dia eu recebi uma Bíblia praticamente a contragosto, e eu acho engraçado que eles me veem hoje, eles devem achar, eu encontrei um dia um na rua, falei: cara, olha, eu não sei como é que você aguentou, mas você foi um exemplo para a minha vida. Sabe o que eu via num desses amigos que eu tinha? Era o seguinte: todo mundo falava mal, você não fala mal dos outros, todo mundo fala mal dos outros. A gente vai cada dia na fé cristã tentando falar menos, e em nome de Jesus vamos conseguir até o último dia. Mas esse meu amigo era fantástico, ele não falava mal dos outros. E aquilo me dava raiva, eu falava assim: por que ele não fala mal dos outros? E eu começava a instigar ele para ele falar mal dos outros. E quanto mais eu falava: você não acha que aquela pessoa é assim, ela não vale nada, ele não vale nada, ele ficava quieto, ele ficava em silêncio. Eu falava: esse cara não é normal, tem alguma coisa de diferente nele, não está puro, não é possível. E eu acho que essa foi a diferença que me chamou a atenção para o evangelho. E assim, eu não sei qual é a diferença que você tem feito. E o que tem chamado a atenção nas outras pessoas, para elas enxergarem o caráter de Cristo em você. Esse é o testemunho. É claro, nesse pessoal tinha um exagero de falar um monte de versículo, perseguir, mas a gente precisa entender, lutar e proclamar esse evangelho, testemunhar e entender que o que faz diferença na pregação do evangelho não é você gritar e decorar 10 versículos, mas é a ação do Espírito Santo na vida daquele que está ouvindo. Quando isso acontece, há a conversão, a mudança de vida. Mas isso não tira também da gente sabedoria. A gente precisa ter sabedoria para falar. Você não vai chegar para um ateu, alguém que não crê na Bíblia, e começar a repetir um monte de versículo. Ele vai começar a rir de você. A gente precisa entender esse equilíbrio entre a sabedoria humana e a ação do Espírito Santo que acontece nas nossas vidas. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque se a gente é chamado para pregar o evangelho, tem um grupo especial na nossa vida que a gente quer que ouça o evangelho e se converta. Não sei se você pensa nisso, eu acho que você pensa, mas o grupo que você quer que se converta, em primeiro lugar, é a sua casa, é a sua família. Eu não sei quem está aqui, eu não vou pedir para você levantar o braço, longe disso,
mas muitos que estão aqui, só você vem à igreja. Só você conhece Bíblia na sua casa. Só você é enviado de Deus dentro da sua família. E a maior dificuldade que a gente tem nesses casos é falar do Evangelho de Deus dentro da nossa própria família, para os nossos pais, para os nossos irmãos, para aqueles que estão próximos, e também para pessoas que a gente considera como irmão. Por isso, a gente precisa ter sabedoria para falar, mas principalmente confiar que não é o nosso esforço que vai converter ninguém, mas é, de novo, a ação do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Você quer que a sua família se converta ao Senhor? Ih, mas foi ruim, hein? Vou de novo. Você quer que a sua família se converta ao Senhor? Sim, eu quero também. Minha mãe não é convertida por enquanto, mas eu creio que no último dia a coisa vai mudar. Não porque eu mereço, não porque ela merece, mas porque Deus está com a gente. E Deus está com você, está dentro da sua casa e vai fazer diferença na sua vida, como Ele tem feito na minha. E com certeza, se você olhar bem, Ele tem feito diferença na sua vida e na vida da sua família a cada dia. Amém, queridos? O que a gente precisa compreender desse chamado de Cristo? Em primeiro lugar, ser chamado por Cristo é fugir da glória pessoal. Você quer ser um grande advogado? Quer ser um grande juiz? Seja, mas seja um juiz cristão. Você quer ser um engenheiro? Seja um engenheiro cristão. Quer ser um grande profissional? Seja, mas deixa o bom perfume de Cristo exalar de você. Não veste uma máscara e disfarça que você é cristão, esconde Bíblia embaixo do braço, frequenta reunião escondido, vai numa igreja longe do trabalho. Não, coloca, você é cristão, você ama Jesus em primeiro lugar. Por isso, se dedica ao serviço. Não aqueles que podem devolver para você, mas aqueles que nunca vão poder te devolver, aqueles que não têm nada para oferecer. E principalmente, Deus coloca do nosso lado um bando de gente chata, muitas das vezes, para tratar o seu coração e tratar o coração dela. Então, olha para aquele chatinho, às vezes, que fica do seu lado, dentro da sala de aula, ou no seu ambiente de trabalho, seja lá o que for, e dedica uma atenção especial a ele. Porque com certeza Deus vai fazer na vida dele, mas principalmente vai fazer na tua vida, para você aprender a servir, sem olhar a quem. Eu preciso disso também cada vez mais. E por último, Deus nos chama, é o chamado de Cristo principal, é para a gente pregar o Evangelho. Mas como que eu prego o Evangelho que eu não vivo? Jesus quer que a gente viva esse Evangelho a cada dia, em especial no lugar mais difícil da gente viver esse Evangelho, que é dentro da nossa própria casa, onde a gente não pode usar máscara, onde a gente não pode disfarçar, onde a gente não pode mentir quem a gente é, e a gente precisa da ajuda de Jesus, para que aqueles que nos conheceram desde pequenos olhem para a gente e digam o seguinte: olha, eu não sei o que aconteceu, mas você mudou, e eu quero essa mudança para a minha vida também. Mas descansa, isso não é com você, é com o Espírito Santo de Deus. O que a gente precisa é abrir o nosso coração e falar assim: Senhor, eu quero mudança de vida, quero transformação. Eu vou ler mais a Bíblia, eu vou dobrar o meu joelho no chão, eu vou orar, eu vou clamar, e eu tenho certeza que aí o Senhor vai fazer. E pode confiar, não estou dizendo, é a Bíblia, a palavra de Deus quem fala. Quando a gente caminha nessa direção, nem os nossos olhos, nem os nossos ouvidos, nem nada vai poder presumir o que Deus tem para fazer na nossa história. Amém, queridos?